Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz Afro, seu podcast semanal que fala sobre cultura afro-brasileira. Também falamos sobre empreendedorismo negro, falamos também sobre as vivências de sucesso e os perrengues que a comunidade negra enfrenta. E lembrando que esse episódio tem um apoio da produtora Estúdio 23, que é uma produtora de audiovisual, que trabalha muito com o que a gente fala muito aqui no Voz Afro, que é aquilombar o rolê, né? Aquilombar as produções, tendo sempre uma equipe focada com pessoas negras e LGBTQIA+. Então, quer conhecer um pouco mais do trabalho da Estúdio 23? Lê o QR Code na sua tela aí agora, acesse o site, conheça o trabalho e recomendamos muito nossa parceira aqui, que nos ajuda muito aqui no podcast Voz Afro. E por falar em produtora, por falar em produção e audiovisual, estamos recebendo aqui hoje a Emanuele Sanuto para um papo aqui hoje, aqui no Voz Afro. Seja muito bem-vinda. Obrigado mesmo por ter aceito nosso convite, por estar aqui com a gente aqui hoje. Vai ser bem bacana essa conversa, assim espero que seja, né? E dizem que quando é bom, passa muito rápido aqui, nosso tempo aqui. Imagino que hoje vai voar de novo o tempo com você também. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Voz Afro, pelo convite. É um prazer estar aqui, eu estou muito feliz, né? Eu acho muito importante a gente ter espaços onde a gente possa compartilhar conteúdos, compartilhar conhecimento. Muito obrigada mesmo pelo convite. Nós agradecemos. E para começar, aquela perguntinha prática, quem é a Emanuele? Emanuele é mãe do Arthur, tem 37 anos, carioca da Gema, é esposa do Vandir, produtora cultural aí. Eu digo que eu acho que desde que eu me reconheci adolescente, porque a produção sempre me encantou, né? Tenho uma vontade eu tenho muitos sonhos, mas o meu trabalho é sempre rede, é sempre de forma coletiva, sempre com outros empreendedores parceiros. É isso. E nosso cenário assim hoje, qual a importância que você dá ao seu trabalho? Olha, a pandemia tá aí, é a resposta, né? Como que a gente passou por um momento difícil e como que a arte e a cultura foi muito importante para poder minimizar os efeitos da pandemia quando a gente teve que ficar isolado, né? Então a arte, a cultura, o entretenimento foi muito importante nesse processo, né? Então eu acho que a cultura como um todo, a economia criativa, ela é importante para o mundo inteiro. Sim, como é que você descreve o seu trabalho? O meu trabalho, ele tem um papel que não é só de entreter, não é só cultura, ele tem um papel político, né? Onde a gente tem que executar de fato políticas públicas, que é o bom uso dos recursos públicos, né? Aquela conta que a gente paga de luz, de água, de gás, todos os impostos que a gente paga, ele tem que voltar de alguma forma para a sociedade. Então eu vejo que a minha profissão, além de ser uma profissão, é um ato político, é um ato de política pública mesmo. E como é que é lidar, Emanuele, assim, com essa muitas vezes falta de recursos para a cultura no Brasil, e num cenário assim, como você falou, a gente teve a pandemia, a cultura foi muito importante para isso, para a gente não minimizar, na verdade, né? Porque ninguém minimiza uma pandemia, o que aconteceu. Mas para pelo menos fazer com que a gente passasse com um pouco menos de dor. Porque eu falo que na pandemia dificilmente alguém não perdeu uma pessoa próxima. Sim. Um familiar, um amigo. Dificilmente alguém não perdeu alguém próximo. Muito difícil mesmo. E mesmo todo esse cenário que você falou assim, que ajuda mesmo a gente nos conectar às vezes com nós mesmos, com a nossa ancestralidade, nos ajuda a entender melhor o mundo e tal. Mas no Brasil ainda tem um pouco investimento, né, em cultura. Como é lidar com isso no dia a dia no seu trabalho? É um processo de resiliência, né? Eu falo que é um processo que a gente é de tentativa e erro o tempo todo, tentativa e acertos também o tempo todo. Eu acompanho os editais há muitos anos, né, que são os recursos públicos que voltam para a gente, né? E assim, claro que a gente atua conforme as gestões políticas, né? Mas eu vejo hoje mais oportunidades, mais recursos
para a área da cultura e da economia criativa. E quando eu falo de economia criativa, eu falo de fotografia, audiovisual, artes visuais, culinária, artesanato, teatro, dança, música. Então, hoje, eu percebo que há mais ações afirmativas justamente para descentralizar esses recursos que eram sempre voltados para as grandes, as multinacionais e empresas, né, que sempre pegavam esses recursos para poder produzir. Hoje, eu vejo que melhorou esse processo. Assim, ainda é muito difícil, mas hoje teve uma leve melhora. E é importante que a gente, enquanto produtores, a gente esteja super antenados a esses editais, a esses processos e essas leis de incentivo à cultura, que é onde está o dinheiro. A gente precisa estudar, a gente precisa buscar essas informações para que a gente coloque as nossas produções e tenha recurso para poder executar. E aí você comentou da pandemia, né, que foi um período bem triste da nossa comunidade e tal, mas eu falo que a pandemia, gente, como que eu vou dizer isso? Não teve lado bom, na verdade. A gente descobriu muita coisa, digamos assim. E durante esse processo de pandemia, a gente descobriu algo, o home office, que muita gente não conhecia, né, parece, que já está assim, em prática há muito tempo, mas o home office veio para ficar, né? E, dentre tantas outras coisas, impactou em vários setores da nossa sociedade. Na produção cultural, de que forma você acha que a pandemia teve esse impacto? Muito forte, né? Porque não tem para algumas produções a segurança da CLT, né? Que é Sim. aquele valor por mês. Sim. Então, uma vez que a gente não pode se conectar, se encontrar, né, foi um processo onde muita gente perdeu seus empregos, onde muita coisa teve que parar, até gravações, né, se a gente for pensar no âmbito do audiovisual, né, por conta que a gente não pôde ficar, não pôde ter mais contatos. Então, influenciou em muitas famílias, né, e muitos artistas músicos que eu conheço, que a gente se juntou para um ajudar o outro e tal, porque foi todo mundo pego meio que de surpresa, né? E de fato, para a cultura e para os agentes culturais foi bem difícil, não foi fácil. Imagina assim que a gente via muita coisa acontecendo, muita live aconteceu nesse período, né? Sim. Aconteceu muita live. Tem uma que eu fiquei assim encantado, que foi do São Jorge com o Alexandre Pires. Sim, eu vi também. Essa foi perfeita. Virou show, na verdade, virou turnê e tal. show. Tiveram em Vitória, estiveram em Vitória foi em julho. Mas em cima de tudo isso, assim, a pandemia passou, governo mudou, melhorou alguma coisa em relação a verbas, financiamento, incentivos, mudou alguma coisa ou ainda não? Ainda está aquela mesma vibe ainda? Não, melhorou porque, assim, há um preconceito com as leis de incentivo, né? Que quando se fala de lei Rouanet, lei do ISS, lei do ICMS, né? Há uma certa... Há quem concorde e há quem não concorde, né? Mas eu acho que com essa nova gestão mudou sim, porque tem os editais que são fora as leis de incentivo, que foram essas três que eu citei, que é a lei municipal, a estadual e a federal. Tem os editais que são fomento direto, ou seja, a verba, se você tem um projeto de música, um projeto de dança, de audiovisual, são editais que são voltados para esses projetos, mesmo seja de qualquer categoria, seja rock, seja samba, seja funk, eles estão voltados justamente para o fomento direto. Então, se você passar, você recebe aquele recurso para poder executar o seu projeto. Então, esse ano, assim, abriram muitos editais. Assim, eu estou impressionada. Tem o edital da Lei Paulo Gustavo. E na pandemia também, assim, abriu, né? Tiveram algumas oportunidades, que foi a lei emergencial, que foi a lei Aldir Blanc, mas agora tem muitas oportunidades para
todas as categorias da produção cultural, da economia criativa. Então, e até para quem está iniciando, né? Então, isso que é bem legal. Essa lei do ISS e do ICMS, ela funciona como se fosse a Rouanet também? Isso só aí. que entra no municipal e estadual? Isso aí. A lei Rouanet, ela é esses recursos que vêm são dos impostos federais, a lei do ISS são os impostos municipais e a do ICMS são os impostos que essas grandes empresas elas pagam que vêm da esfera estadual. Por que você acha, Emanuele, que tem tanto preconceito com a lei Rouanet? Então, aí as críticas é porque grandes artistas já renomados, né, conseguem captar recursos de milhões pela lei Rouanet e esses shows, esses espetáculos teatrais, eles cobram ingressos, né? E muitas das vezes esses ingressos não são acessíveis, né? São ingressos com valores muito altos. Então, as pessoas entendem que uma vez que aquele projeto ele tem patrocínio, então ele tem a possibilidade de colocar um ingresso mais acessível, sim. né? Agora, na teoria, né? Exatamente, só que na prática não acontece isso. Acontece em projetos de grandes artistas que recebem milhões e o ingresso é valores assim, voltado para a elite, assim. Então, essa é a grande crítica da lei Rouanet, tanto dos artistas quanto dos produtores, que a gente entende que há um certo monopólio, né? Mas isso não impede da gente tentar, porque eu posso falar por experiência própria que eu já coloquei projetos na lei Rouanet, já consegui aprovar projetos em todas as leis, então é possível sim. É possível, mas fica aquela história assim, né? Eu já vi pessoas falando sobre a Lei Rouanet, de forma crítica mesmo, que acha que não deveria ser acessível, ser permitido para grandes artistas. Que a Lei Rouanet deveria atender a periferia. Deveria atender, por exemplo, até um MC numa favela aqui do Rio. E um moleque muito bom, talentoso e tal, só que não tem incentivo e tem que ter grana. Para você entrar no mercado audiovisual tem que ter grana. Não tem como você entrar sem dinheiro. É muito difícil. Existem casos que a pessoa entrou sem grana? Existem, claro que existem. Uhum. Mas assim, por mais que as pessoas queiram usar isso de estatística, de sucesso, aquela coisa toda e tal, mas não é o normal. Não é a prática normal, né? E aí como é que você pensa isso assim? Você acha também que, assim, por exemplo, fulano de tal, não vamos citar nome aqui, né? Para não ficar com hater com ninguém, mas um grande artista não poderia pegar esse sentido da Lei Rouanet, porque ele tem como produzir o espetáculo dele de outra forma, o show que seja, outra produção. Talvez teria, né, como fazer isso, e sim ser focado somente no pequeno, no que está começando, na periferia, enfim. Eu acho que evitar totalmente também, não seria uma opinião minha, porque eu entendo que, assim, por mais que eles possam investir, eles geram empregabilidade. Sim, também, sim. Né? Mas eu acho que poderia ter, sim, pré-requisitos para esses grandes artistas terem acesso a um valor estimado, a um valor limite, e esses pequenos a um valor maior. E aí você dá uma certa oportunidade. Ou então eles podem falar, eu entro com tanto de recursos próprios e eu vou tentar captar pela lei Rouanet tanto. E aí sim, quando você consegue colocar algumas regras para democratizar esse processo, eu acredito que isso, assim, vai causar muitas críticas, mas eu acho que vai democratizar, né? Quando você cria regras que aquela pessoa tem que comprovar, aí você vai lá na papelada, dá imposto de renda, para ver se realmente aquela pessoa ela pode investir e ela está dizendo que não. Então ela vai ter que apresentar documentos justamente para falar, olha, você tem como investir 60%, 70%, então você não entra. Você está me dizendo... Então, assim, são essas diligências que tem que acontecer, né, dentro lá do órgão público que faz essa seleção, né?
a gente é conhecido como um país que não costuma cumprir muito regra, né? Então você não acha que, por exemplo, se uma coisa dessa aconteça, que você tem que comprovar que você não possa pagar esse valor que a gente para liberar para você o recurso, né? Aliás, liberar o edital para você captar. Não sei, acho também, por outro lado, também não aumentaria também a questão da sonegação de impostos? Porque se eu sonegar, eu não vou comprovar que eu tenho aquele dinheiro. Na verdade, eu tenho, mas não vou comprovar. Não vou declarar aquilo ali. Sim, mas hoje, como eu tenho acompanhado essa integração do sistema do governo, eu percebo que está cada vez mais difícil você sonegar, né? Mas isso, infelizmente, acontece, isso são pessoas, né? A índole mesmo daquela pessoa que tem e vai mostrar que não tem, vai tentar provar que não tem, né? Então, eu acho que é importante eu, enquanto produtora, acompanhar esses processos políticos e de gestão e eles, lá do outro lado, tentarem, de fato, dificultar esses processos para essa pessoa, fazer mesmo um pente fino, porque... E aí essas pessoas... porque assim, ainda mais que essas pessoas que são grandes, elas precisam divulgar a imagem o tempo todo. Sim. Então, como é que ela vai divulgar que ela está fazendo show, que ela cobra ingresso assim, 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 que ela, né? Então, eu acho que é possível, mas também eu acho que é fácil dos órgãos rastrearem, né, a caminhada desse grande artista que está dizendo que não pode... pagar, que não pode investir com os seus recursos próprios. Exatamente. Vamos fazer uma pausa agora. Sim. Voltamos já depois dos comerciais. E antes disso, você que está assistindo a gente aqui, já deixou seu like? Então, se não deixou, deixa o like agora aqui no vídeo aqui. Compartilhe e voltamos já. Estamos de volta para o segundo bloco aqui do podcast Voz Afro, conversando hoje com Emanuele Sanuto, produtora cultural Emanuele Sanuto. Uma coisa que eu te perguntar também é sobre a questão da iniciativa privada, né? Porque assim, ainda, eu não sei, eu posso ainda, me corrija se eu estiver errado, mas ainda não há tanto investimento ainda, né? Da iniciativa privada em cultura e tal. São poucos que fazem isso e muitos fazem por a questão de cota também. Você, eu estou fazendo, invisto na cultura. Né? E você acha que ainda é pouco, precisa fazer mais? Como você vê esse cenário? Eu acho pouco, né? Mas, assim, eu vejo um movimento acontecendo, não só porque as empresas, elas tentam ser mais socialmente responsável, né? Então, eles têm um departamento específico de responsabilidade social, de patrocínio, eles lançam mesmo editais próprios, né, essas grandes empresas. Muitos usam também a lei de incentivo para investir por meio da lei, né, e para ter a sua marca aí bem colocada, né, nesses grandes shows, espetáculos, nesses merchans, né, então... A iniciativa privada, ela tem um papel fundamental que, na verdade, ela é um braço das políticas públicas, dos órgãos públicos, que têm os seus editais, os seus processos, mas as iniciativas privadas, elas têm grande potencial para poder patrocinar. Ainda é um movimento, se eu for te dizer que é o melhor dos mundos, não é. Não é o melhor dos mundos, mas eu vejo um movimento nesse sentido muito grande, principalmente das multinacionais. Isso é bom. Isso é muito bom. E custa muito caro fazer um evento, uma produção? Vamos colocar aqui uma exposição, por exemplo. Custa muito caro fazer a exposição? Custa. Assim, porque a ideia é que a gente valorize todo o profissional que está envolvido ali, né? Desde o artista ao produtor que fica nos bastidores, no cinegrafista, em toda a equipe, né? Então, você vê o grande show ali acontecendo, né? Mas tem uma galera por trás que está fazendo aquilo acontecer. Às vezes o artista vai lá cantar, mas ele fica ali se preparando, né?
pensando o seu repertório, o seu espetáculo, fazendo seus ensaios. E a outra parte fica ali ajudando, montando a estrutura para que aquilo aconteça, né? E aí, quem fica nos bastidores, né? A gente já pensa como é que vai ficar o todo. E tem que ter a visão do pré, da execução e do pós, né? Para saber que você vai chegar naquele produto final, naquela prestação de serviço para fazer aquela entrega. Então, assim, eu vejo que é uma forma de gerar renda e que contribui consideravelmente para a economia do nosso país. Sim. Né? Qual que é o momento mais difícil? O pré, durante ou pós? O mais difícil é o pré. O pré, eu considero que é o pré e a produção também, que é a execução. Porque por mais que a gente calcule todos os perrengues que possam acontecer, nunca vai dar. Imprevistos acontecem, assim. Sim, por mais sim. que você calcule todos, mas tem aquele imprevisto que vai acontecer ali você e agora. Então, o pré e a produção, para mim, são as etapas mais complexas. O pós é você mensurar os resultados, fazer as edições ou fazer o compilado, né? Mas eu acho que o pré e a execução é a parte mais complexa. Pegando esse gancho aí do pré e da execução, que é complexo, qual foi o pior perrengue que já passou? Aquele que você falava assim, caramba, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Acho que foi o meu primeiro projeto que eu coloquei no edital. Eu estava na faculdade, né? Coloquei para ver como é que ia ser. Vou ver como é que é esse lance de edital, colocar projeto e tal, só para ver como é que é, não vou passar mesmo. Quando saiu o resultado, passei. Falei, meu Deus, e agora? Vou ter que fazer. E aí, naquela de você conseguir várias parcerias, né? Quando você não consegue todos os recursos para poder pagar todo mundo, você vai atrás de parceiros, né? Aí ela vai lá, ela fornece aquele serviço e você coloca a marca dela lá em apoio, você divulga, você coloca na camisa e tal. E era som no dia do evento. E aí no dia, tô chegando, e aquilo já foi me dando um desespero, porque o som não chegava e era um desfile de moda com som. Ia ter show e aí o equipamento de ainda. som não chegava. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí dava 2 horas, 3 horas, o evento ia começar por volta de mais 18h30. E aí eu falei, bom, eu fui lá na administração lá do espaço, porque certamente, como era um espaço cultural, tinha algum equipamento de som, né? E o cara era muito ruim de jogo. Muito ruim de jogo, não dá. Aí eu fui, conversei, por favor, que eu tive um pequeno imprevisto, grande imprevisto, né? E não tem som e tal. Beleza, conseguimos o som, desfile começou. Mas você conseguiu outro som? De lá do espaço mesmo. Sim, era um sim. som que não era o que a gente tinha combinado, né? Mas a gestão do espaço fez esse empréstimo. Aí, ok. De repente, durante o desfile, o som para. Porque a pessoa que ficou responsável por ligar os cabos, fica lá ligado pro notebook, tinha alguma situação lá com o notebook, deixou o notebook sem carregador. Cadê o carregador na hora do desfile? Como é que resolve? E aí o meu irmão, era a banda do meu irmão que iria tocar, né? Aí ele viu o meu desespero, ele falou, calma aí, irmã. Ele pegou o sax, pegou o teclado, ligou na tomada lá, porque ninguém achava o carregador lá do notebook que tinha lá a playlist. Pois é. E aí fizeram um instrumental ao vivo, com sax e teclado. Que legal. E aí rolou o evento, mas foi um perrengue. Caramba. Um perrengue que na hora a gente teve que conseguir resolver. Isso foi o sax e o teclado durante o desfile, né? Durante o desfile. E o show depois do desfile, como é que rolou? Aí aconteceu aonde iria acontecer o coquetel, que foi num outro espaço.
que seria ali no final, aí foi pro coquetel, aí conseguimos realizar tudo bem, mas foi um dia que eu fiquei tão nervosa que eu fiquei sem voz, não saía a voz assim, boa noite a todos, boa noite, assim que eu fiquei, mas passou, mas foi um grande perrengue e foi um grande aprendizado, né, tá aí. Sim. Eu gosto de perrengue, é um negócio engraçado, né, a gente passou alguns aqui também já. Teve um que a gente foi gravar com... Ai, meu Deus. Com a Luísa Mandela, que é até cliente também da Angélica, né, Angélica? Já que é aqui no estúdio aqui ainda. Foi gravar com a Luísa. Só que, assim, o papo tava maravilhoso, assim, sensacional. Mas a internet dela tava caindo muito, porque ela não tava em casa, tava na casa de outra pessoa, acho que era a filha dela, não lembro se era a filha dela. E assim, eu falei, caramba, como é que a gente vai levar isso aqui agora? Aí a pergunta, ela respondia, travava tudo. Eu não conseguia prosseguir. Aí a pergunta, ela respondia, travava tudo. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu pensei, preciso gravar com ela de novo. Estamos tentando, né? Gravar de novo com ela agora presencialmente e tal. E outro perrengue que foi muito recente. A gente foi gravar em Brasília agora em agosto. Gravei em Brasília em agosto. E o meu voo saía de Vitória nas 5h30 da manhã. Não, saía 5h40 da manhã de Vitória meu voo. O embarque era até 5h15 da manhã no aeroporto. E aí eu tinha que pegar o voo para chegar em Brasília, e chegar em Brasília por volta de umas 9 horas de ter conexão, 8h30, 9 horas, para começar a gravar às 11. Dava super tempo. Na hora de ir para o aeroporto, eu perdi o voo, porque pegar Uber de madrugada é uma luta, né? Para você chegar no aeroporto. Cheguei no aeroporto 5h14, o embarque até 5h15. Não consegui embarcar. Desço lá desesperado, né, lá no guichê lá da companhia aérea. Falei assim, cara, por favor, deixa eu embarcar. O avião tá aqui, ele falou assim, não, já fechou o embarque, não tem como. E agora, olha o próximo voo. O próximo a que horas? 11 horas da manhã. Com escala também. Você vai chegar em Brasília, volta das 3 da tarde. Falei, meu Deus. E aí eu liguei pra pessoa, que é o convidado. Liguei também para a produção, né, avisei, ó, perdi o voo, aconteceu uma entrevista aqui e tal. Aí chegamos lá. Aí quando eu cheguei em Brasília, a próxima convidada seria 3h30 da tarde. Ela chegou lá no estúdio, eram as 3 da tarde. Eu cheguei lá 3h25, se não me engano. Falei, gente, preciso passar no rosto e trocar de camisa, pelo menos, pra gravar com ela. E assim, eu cheguei em cima da hora do limite mesmo pra gravar. E como lá é estúdio de TV, né, estúdio de podcast, tem todo um agendamento, né? E a produção falou comigo assim, a gente agendou o dia inteiro aqui, o pessoal tá brigando com a gente aqui, que tá vendo estúdio vazio, não gravou outra coisa, não sei o que e tal. E, cara, aconteceu, infelizmente. Mas assim, a gente já passou por algumas coisinhas também, alguns imprevistos, né? E aí, tanto é que dessa vez agora, pra vir pro Rio, meu voo dessa vez agora era 5h30 da manhã, o embarque até 5h10. Falei, não, vou mais pro aeroporto. Acordei 3 horas da manhã, cheguei no aeroporto, era 4 horas, 1 hora antes de começar o embarque praticamente. Pra conseguir chegar, pra ficar mais calmo dessa vez agora também, né? Porque senão, corri o risco de novo. A gente aprende, né? Que mesmo assim, não tá correndo. Acaba que você não prevê, né? É imprevisto mesmo que acontece. É imprevisto mesmo que acontece. A gente fala agora um pouquinho sobre essa questão de produção. Como é que você vê, assim, esse cenário atual de produção em relação ao aquilombamento? A gente fala muito sobre isso, né? Vamos aquilombar o rolê, vamos ter uma produção aquilombada. A gente conversou aqui no episódio 77 com o Luciano Vidigal. Eu perguntei pra ele, ele falou assim, cara, é totalmente possível aquilombar. Totalmente possível. E eu também acho que seja também. Mas, muitas vezes, a gente não vê isso nas produções, né? Sim. 100% aquilombado. Como é que você vê isso? É possível, não é possível? Ainda não é possível porque falta profissional ainda? Ou é possível, mas de alguma forma a gente não consegue? É possível. Eu acho que é por isso que eu tenho uma política que eu tenho vários profissionais ali que fazem parte lá da rede da Sanuto, né? Uhum. Então, quando tem algum projeto específico, eu chamo essa galera, né? Mas se você vê, assim, por exemplo, as minhas produções, as equipes que eu monto, você vai ver que se não é 100% preta, a maioria
você vai ver, por exemplo, a última produção que eu fiz, que foi uma exposição que falava de uma religião de matriz africana. Então, ali, nessa equipe, eu tinha evangélico, eu tinha católico, eu tinha candomblessista, eu tinha umbandista. Era uma equipe diversa, em sua maioria preta, e empreendedores que estão nesse rolê. Sim. Então, é possível, sim. Eu posso falar com propriedade, porque eu já faço isso já há muito tempo, desde a minha primeira produção. Ai, que legal, que bacana. Então, já é um movimento que eu faço. E, politicamente dizendo sobre os editais, eles também estão com essa pegada. Você pontua mais se a sua equipe ela é 100% majoritariamente preta, ou se você é uma mulher preta, produtora, diretora. Então, você vê que aí eu, assim, para mim é muito gratificante, porque eu já estou nesse processo há muitos anos, né? Mais de 10 anos nessa caminhada. E hoje eu vejo que tem ações afirmativas para isso, para essas montagens. Para mim foi uma grande evolução. Muito bom mesmo saber disso, que você prioriza isso, né? Sim, com certeza. Em ter um audiovisual, uma produção cultural totalmente quilombada. E ainda sobre produções, você acha que no Brasil falta espaço adequado para produções? Para apresentações, para exposições, shows? Eu acho que espaço não falta. Eu acho que falta é a oportunidade desses espaços abrirem para essa galera, né? Porque espaços no Brasil, considerando, tem um monte, com uma infraestrutura super bacana. Mas aí, quem sempre entra são as grandes produções que estão com milhões, que são as mesmas de sempre. E acabam não abrindo a oportunidade para uma galera periférica, para uma galera que já está no rolê já há muito tempo, já faz cultura há muito tempo e não consegue entrar nesses espaços como liderança. Entra nesses espaços, às vezes, como parte da ponta da equipe de uma produção, né? Mas, assim, também é um outro movimento que ele está lento, mas está acontecendo, né? E você acha que isso tem influência com o racismo em si? Total influência ou não? Tem, né? Na verdade, tem muitas influências, né? E que aí entra essa questão de como as cotas nas universidades têm as ações afirmativas dentro do universo cultural, que foi até o tema da minha monografia, né? Que é entrar por meio das cotas, né, nesses espaços, porque também, assim, eu já passei uma situação que eu passei num processo licitatório e foi tudo via e-mail, né, foi tudo via sistema. Quando eu cheguei lá, que era um espaço militar, era um evento esportivo, mas era um espaço militar. E aí eu cheguei lá para poder assinar o contrato, que a gente ainda assinava contrato na época, né? Não tinha ainda assinatura digital. E ele falou assim, quem que é o dono da empresa? Eu falei, então, a dona sou eu. E aí ele ficou meio desconcertado, né? E aí, assim, por que ele não me viu dona daquilo ali para assinar aquele contrato? Sim. Por quê? Né? Então, isso é uma das várias situações em que a gente tem que sim se colocar, tem que sim se posicionar e mostrar que a gente tem tanto potencial como qualquer outra pessoa de raça, gênero, enfim. Ainda tem a questão que, nesse caso, né, que é um espaço totalmente militar e assim, ele tinha características preconceituosas muito fortes, porque ele falava, né, algumas expressões com a equipe dele, né, e eu só olhei aquilo ali. E quando ele veio até mim, que ele soube que eu fui lá representando uma empresa, isso na cabeça dele, eu falei, não, eu sou a dona.
Então, aí foi uma situação complicada, né? Mas como outros sustos, né? Quando eu chego numa grande empresa ou num outro lugar, as pessoas olham. Eu pensei que você era diferente. Por que diferente? Então, são espantos que você já, assim, quem já vive o processo, quem já vive o racismo já sabe, né? Você sabe. Então, é um caminho complicado, mas a gente está aí, a gente não desiste, nós somos resilientes, não conseguimos ser fortes o tempo todo. Mas ninguém consegue. Não dá, não tem emocional que aguente, de vez em quando a gente dá mas depois a gente levanta e segue. É isso, eu queria falar com você agora sobre a sua exposição, Omolu, a cura, né? Mas vamos falar daqui a pouquinho, vamos pôr o comercial aqui, a gente volta já para o último bloco do podcast Voz Afro. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do podcast Voz Afro. Lembrando que esse episódio tem o apoio da produtora Estúdio 23, uma produtora totalmente voltada para o audiovisual aquilombado. Vamos falar um pouquinho agora sobre você e sua produção? A gente terminou o bloco anterior falando sobre essa exposição, né? OCEE, Omolu, a Cura, que ela foi recorde de visitação na Cidade das Artes. E aí, conta um pouco mais sobre a exposição, o que ela foi, o que ela conversava com o público e como foi para você saber disso, que você foi recorde de visitação. Omolu, a Cura, Omolu, a Cura é o meu QQ, né? Minha menina dos olhos. É um projeto feito com muito carinho, né? Porque a gente consegue inserir várias pautas nesse projeto. A gente insere o combate à intolerância religiosa, a gente consegue colocar uma equipe diversa, a gente consegue divulgar trabalho de artistas que muitas das vezes não se veem artistas. Então, é uma produção que foi pensada com muito carinho. Na verdade, a gente já está na terceira edição, né? A primeira edição a gente trouxe a evolução das vestes dos orixás, que são divindades cultuadas dentro da religião de matrizes africanas e afro-brasileiras. A segunda edição a gente trouxe OCE, elementos da natureza, onde a gente aborda o ar, o fogo, a terra, a água e a folha, e é onde a gente fala desses elementos como energia vital, né, para a nossa vida. E a terceira edição foi um espetáculo que foi aprovado no edital e como desdobramento dele nasceu a exposição OCE, Omolu, a Cura, né? Foi um espetáculo que a gente fez uma única apresentação, porque a gente só tinha recurso para fazer uma única apresentação, e colocamos nesse dia uma exposição ali, né, com elementos dessa divindade ali para receber os convidados. Só que aí ficou, porque o gestor lá do espaço falou assim: Manu, por que não fica aqui essa semana essa exposição aqui no hall? Porque a gente vai receber residentes e tudo mais. Eu falei, não, tudo bem. Botei lá embaixo da escada, montei uma mini exposição com as fotos do espetáculo. Imprimi correndo, coloquei. E aí surgiu o convite para a gente estar com essa exposição, que foi desdobramento desse espetáculo, no MUCAB, né, que é o Museu de História e da Cultura Afro-Brasileira lá na Gamboa. E aí, em janeiro, nós fomos para lá, e aí sem recurso nenhum, assim, aí eu mesma imprimi as fotos lá na gráfica, comprei molduras, montamos a exposição. E no último dia da exposição, né, foram pessoas muito importantes lá, né, e aí surgiu logo depois o convite para ir para a Cidade das Artes, que é o maior complexo cultural da América Latina, né. A exposição, ela tem as obras do Marco Alcântara, né, que é um fotógrafo de terreiro. Que legal. Ele é um fotógrafo de terreiro. Aí quando eu chamei ele para fazer o espetáculo, ele falou, mas Manu, eu falei, vamos embora, porque você tem um olhar diferenciado. Então ele fez o registro do espetáculo
E na época tinha uma irmã de santo, né, que eu sou candomblessista, né, ela sendo iniciada para essa divindade. E ele que foi fazer as fotos. Então, assim, a gente pediu a autorização, então a gente expôs, né, sempre com uma curadoria atrás. A gente teve uma curadoria de um Ogã, que é o Robson de Paula, de uma zeladora, que é a mãe Verônica, para que a gente colocasse o que fosse permitido, né, até que ponto. O Hudson Batista também foi o nosso diretor artístico. Ele fez o texto tanto da peça quanto da mensagem que fica passando lá na exposição, que foi um grande sucesso, que foi a choupana, que a gente montou uma choupana. E dentro dessa choupana a pessoa colocava um fone de ouvido e ouvia essa mensagem como se aquela divindade estivesse falando com aquela pessoa, né? Então foi um grande sucesso, porque mais até do que eu esperava, porque eu sempre estipulo uma meta, né? Então a meta lá para a Cidade das Artes era bater 1.500 visitantes. Lá no Mucabe era bater 500 visitantes. E no Centro Coreográfico, como foi, a gente ainda estava dentro da pandemia, com aquele resquício assim, né? Então era bater 100 pessoas, né, ali. Então, assim, a gente sempre superou. Foi um trabalho de muitas mãos e feito com muito coração, porque nessas exposições a gente não teve patrocínio, assim, eu contei mesmo com a ajuda dessa rede que está sempre comigo, que ajudou a divulgar, que ajudou a fazer a montagem, ajudou a manter aquela exposição viva, né? E foi um sucesso, porque eu sempre falo, é uma exposição mais para quem não é adepto, né, que é uma exposição didática, justamente para explicar que aquela divindade ele é ligado à cura, à saúde, que as ervas como cana do brejo, canela de velho, São Gonçalinho, elas servem para fazer chá, para banho. Então, assim, esse cuidado de eu ter essas pessoas ajudando não só com a divulgação, mas essa consultoria religiosa, né, para que a gente pudesse enriquecer aquela exposição com informação, foi extremamente necessária e importante. Então, acho que no último dia, né, eu fui para lá, né? A gente tinha a Suelen Martins fazendo a mediação, então você chegava lá na exposição, tinha alguém para te receber e te explicar. E ela sempre perguntava, você é da religião ou não? Não sou. Então ela tinha toda a calma para poder guiar aquela pessoa naquela exposição, tirar as dúvidas. Que legal. E ela também foi um grande sucesso lá, né? Porque foi muito importante a presença de alguém, porque você vai numa exposição, mas mesmo você lendo as informações, as descrições, você às vezes não entende. Sim. Mas tem alguém ali para te dar um apoio. Eu não entendi por que dessa choupana, eu não entendi o que significam essas palhas, por que essas pipocas, por que essas ervas. Então foi muito importante ter alguém lá mediando, né? E foi um sucesso. Aí no último dia, como a gente tinha lá aquele livro de assinaturas, né? Eu tenho até um sistema de credenciamento. Mas eu acho importante, quando você vai visitar qualquer exposição, você assinar, né? Para mostrar que de fato uma pessoa real esteve ali, assinou. É quase que um documento aquele livro. Sim. Ficou, né? Sim. Então, e aí a gente contabilizava todos os dias, que era de terça a domingo, então a gente contabilizava todos os dias quantas pessoas foram. E sempre os dias de pico era quinta, sexta, sábado e domingo. Mais domingo, por incrível que pareça. E no último dia a gente fez um ao vivo lá, porque estava muito perto de bater 4.000, aí eu falei, vamos fazer um ao vivo. Aí quando foi chegando gente que bateu 4.000, a gente na hora gritou, curtiu, porque todo mundo se sente parte daquele. Eu falo que não é um projeto meu, é nosso, né? É nosso, é da equipe, é das pessoas que foram visitar. Tiveram vários vídeos de pessoas que foram e viralizou. Eu não consegui acompanhar lá na rede vizinha, né?
muita gente que foi visitar, fez vídeo e tal, e teve um em especial que tiveram mais de 50 mil visualizações. Caramba! E eu falei, meu Deus, né? Que isso? Isso é um trabalho, isso é resultado de um trabalho feito com muito amor e carinho, com muita dedicação. E agora, com certeza, a gente quer levar esse projeto para outros lugares e ele vai, a convite, né? A gente recebeu um convite para ir para o Museu Histórico da Cidade na Gávea, e em outubro, vamos ficar lá um mês. E a gente espera também levar para outros estados, né? Porque é um projeto que realmente ele leva arte, conhecimento, fé, e aí combate todos os preconceitos de forma sempre respeitosa, né? E assim, eu imagino, quando bater os 4 mil, você pensou assim, essa sensação de dever cumprido e que faz assim, vale a pena. Sim, com certeza. Assim, eu acho que foi isso, assim, valeu a pena, todas as noites mal dormidas, todas as tentativas, falei, meu Deus, não tem recurso, como é que a gente faz, como é que a gente monta? E aí ia aparecendo gente, assim, impressionante. Ia aparecendo gente e eu vi que, assim, eu não faço nada sozinha, né? Uhum. Eu sempre trabalhei em rede, sempre em forma coletiva, e a produção cultural é isso, para que a gente gere um produto final, seja no audiovisual, seja uma exposição, seja uma novela, seja um show, a gente precisa de um coletivo, porque senão a gente não consegue chegar naquele resultado. Exatamente. Teve alguma outra exposição sua que você fez assim, que teve um número legal também, que te surpreendeu de alguma forma? Olha, assim, tiveram outras produções, como shows, festivais, mas com esse número de forma orgânica, não, sim, e assim, esse a gente ainda achava que por ter um tema religioso, né, que mesmo a gente fala de cultura, a gente fala de ancestralidade, a gente fala de cultura preta, né, tem a pauta religiosa, que é uma religião que estatisticamente a gente sabe que é uma religião que sofre muitos ataques, né? E então a gente ficou meio que na dúvida, mas a ideia era executar o projeto, as pessoas acreditaram, todo mundo que ficou envolvido, desde os artistas, desde dos produtores, desde a galera que fez a divulgação, acreditaram no projeto. Então foi um projeto que eu acho que só aconteceu porque eu tive pessoas que de fato acreditaram, eu tive a chance de estar num espaço, né, que nos últimos anos não era um espaço que eu me via lá, né? E num grande complexo cultural da América Latina, então assim, eu tenho certeza que assim, valeu muito a pena, tanto a pena que a gente está reproduzindo ele em outros lugares, né? E qual que é, acho que você acha assim, por exemplo, se você quer levar para outros estados, né? Quem sabe um dia para outros países. Vamos falar do Brasil mesmo. Qual assim, a principal dificuldade de você levar essa exposição para outro estado, por exemplo, para São Paulo, para Minas, para o Espírito Santo, e do Sudeste mesmo? Acho que é o recurso, né, que acaba, porque assim, quando a gente fala de exposição, a gente fala de obras artísticas, né? Sim. Seja nas artes plásticas, que é o que a gente usa muito lá, seja na cenografia e seja nas obras fotográficas. Então, a gente indo para outro estado, a gente tem que reforçar esse cuidado, porque precisa ter um seguro das obras, que a ideia é que chegue lá na paz, né? Mas vai que aconteça algum imprevisto. E aí a gente precisa ter um seguro das obras, a gente precisa ter um seguro de saúde para a equipe, porque depois da pandemia ficou muito mais latente para mim, muito mais evidente que essas produções precisam ter um suporte para caso aconteça alguma coisa também, principalmente quando a gente sai fora do estado, né? Que assim, aqui a gente conhece mais pessoas, a gente consegue transitar melhor. Agora, um lugar que a gente não conhece,
a gente precisa ter maior cuidado. Sim. Então, essa dificuldade, eu acho que acho que é em tudo, né? É na produção como um todo. Levar uma produção como essa, que não fica pouco tempo, né? Nós ficamos na Barra, né, quase 2 meses. No centro da cidade ficamos 1 mês, mais ou menos. Então, não é tão rapidinho, é uma temporada, né? Então, Sim. Se a ideia é circular com essa exposição, a gente precisa ter um suporte aí para que, se acontecer alguma coisa, a gente consiga sanar ou solucionar prontamente. Não só com a equipe, mas com um produto artístico. Com certeza vai conseguir. Vai conseguir, com certeza. Sim, espero. Vamos. Que bom, obrigada pela torcida. E é isso, a gente está colocando aí nesses editais, porque agora já tem portfólio, sim, né? Sim. E isso pesa bastante, o portfólio. E contar aí com esses editais para ver se a gente consegue levar aí para outros estados. Vai dar certo. Manoel, chegamos ao final. O tempo voou mesmo, muito bacana. Eu gostei muito, curti muito falar com você aqui hoje. Muito obrigado por ter vindo para cá, vir aqui falar com a gente, né? Disponibilizar um pouquinho do seu tempinho para falar com a gente aqui hoje. Agradecer também a Angélica, também, a Zago da assessoria, que fez essa ponte para a gente também. Obrigado mesmo, de verdade. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, parabenizo a ação, essa iniciativa, que é muito importante, né, para os empreendedores pretos, para as pessoas que estão aí no rolê, nessa caminhada de economia criativa. Então, são projetos como esse, o Voz Afro, que dão voz de fato para nós, né? E que leva o nosso conteúdo, o nosso conhecimento para o mundo inteiro, né? Então, eu que agradeço, parabenizo pela iniciativa, a equipe, a todos, a Angélica Zago, que ela me força a estar à frente das câmeras, né? Porque eu sou totalmente bastidores, produtora, mas eu acho importante superar esse obstáculo de estar à frente das câmeras, compartilhando um pouquinho da minha trajetória, da minha história, das minhas produções, e que essa história ela possa inspirar outras pessoas, outros produtores, outros agentes culturais do Brasil inteiro. É isso. Para você que nos acompanhou aqui, nosso muito obrigado. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, compartilhar, comentar, ativar as notificações, clicar no sininho aí, para ser lembrado sempre que tiver conteúdo novo. E tem conteúdo novo todo santo dia aqui no canal. Então, seguir também a gente também nas redes sociais, no Instagram como @podcastvozafro, no TikTok como @vozafro. Então, vem com a gente, toda semana tem podcast aqui para vocês, toda semana um convidado inédito aqui. Talvez daqui um dia a gente repita algum aqui ou outro que a gente gostou muito de falar, que acho que todo mundo que a gente gostou, né? Vamos chamar de volta aqui então. E é isso, até a próxima semana. Até a próxima semana, gente.